Heloísa ficou parada na porta do apartamento, a caixa envelhecida nas mãos. O espelho estava ali, coberto por um pano escuro, com bordas douradas que mal brilhavam sob a luz fraca do corredor. Era uma peça antiga, mais do que a própria casa onde ela morava. A avó, uma mulher severa e silenciosa, sempre guardava o espelho com um tipo de reverência silenciosa. Quando Heloísa questionava sobre ele, a avó nunca falava muito. Agora, em sua ausência, o espelho parecia carregar um peso insuportável. A jovem entrou no apartamento e fechou a porta atrás de si. O ambiente estava imerso no silêncio do pós-luto, mas o espelho parecia pulsar com algo que ela não podia identificar. Colocou a caixa em cima da mesa da cozinha e puxou o pano com cuidado, como se temesse que o espelho fosse se quebrar ao menor toque. O vidro refletia a luz da lâmpada, mas havia algo errado. A superfície parecia opaca, como se estivesse encoberta por uma névoa fina que ninguém mais poderia ver. Heloísa sentou-se à mesa e ficou observando o espelho. O reflexo dela parecia perfeito, mas algo em sua postura estava estranho. Ela não conseguia tirar os olhos de sua imagem refletida. Havia algo de errado na forma como seus ombros caíam, na maneira como seu cabelo parecia mais escuro, mais denso do que realmente era. Ela piscou e, por um momento, pensou ter visto algo se mover no reflexo. Um movimento sutil, como uma sombra no canto. Deve ser a luz, murmurou para si mesma, tentando afastar o incômodo. Mas, ao olhar mais uma vez, o reflexo parecia mais distante, como se ela estivesse olhando para si mesma de um lugar onde o tempo não existia. Ela se levantou da cadeira, sentindo um calafrio na espinha. Olhou mais uma vez para o espelho, agora mais perto. A imagem estava inalterada, mas a sensação de que algo ali não estava certo crescia a cada segundo. Com um suspiro profundo, Heloísa cobriu o espelho novamente, empurrando-o para o canto da sala. A presença dele era pesada demais para ignorar, e ela sabia que, por algum motivo, o espelho estava tentando lhe contar algo. Nos dias seguintes, Heloísa tentou ignorar o espelho. Ele estava ali, coberto no canto da sala, como um objeto que já não tinha lugar no seu presente. Mas algo dentro dela não a deixava em paz. Ela o via à distância e sua mente, de alguma forma, sempre o puxava de volta. A cada manhã, antes de sair para o trabalho, seus olhos se voltavam para o canto da sala, onde o espelho permanecia encoberto. Mesmo assim, ele parecia chamar. Uma noite, depois de um longo dia no estúdio, Heloísa decidiu finalmente tirar o pano do espelho e observá-lo novamente. O ambiente estava tranquilo, a luz suave da lâmpada iluminava o apartamento de maneira reconfortante, mas algo no ar estava diferente. Havia um peso, uma tensão difícil de explicar. Ela hesitou por um momento, mas puxou o pano, com a mesma sensação de quem sabia que algo tão difícil de explicar. Ela hesitou por um momento, mas puxou o pano, com a mesma sensação de quem sabia que algo se escondia ali. Quando o espelho foi revelado, o reflexo não parecia tão nítido quanto antes. A imagem era distorcida, como se o vidro estivesse levemente embaçado. Heloísa se aproximou, a respiração pesando no peito. O reflexo dela estava ali, mas algo estava errado. Muito errado. Ela olhou para os próprios olhos no espelho e percebeu que eles não estavam tão claros como antes. Pareciam mais profundos, mais vazios. Foi quando ela percebeu que algo estava fora de lugar. A cadeira na qual ela estava sentada antes estava ligeiramente deslocada. Não muito, mas o suficiente para ser notado. A luz na sala parecia um pouco mais fraca e o reflexo do ambiente estava estranho, como se tivesse sido distorcido por um nevoeiro tênue. Ela se virou para olhar ao redor, mas tudo parecia normal. De volta ao espelho, seus olhos estavam fixos no reflexo. Ela tocou a superfície do vidro e, naquele exato momento, algo se moveu ao fundo do reflexo. Uma sombra. Um movimento que não deveria estar lá.
Heloísa recuou rapidamente, seu coração acelerando. Ela não podia ter visto aquilo. Não podia. Com o corpo tenso, ela olhou para o espelho novamente. Nada. O reflexo estava claro e normal. Mas ao fundo, o que parecia ser uma janela estava levemente aberta. Uma janela que ela tinha certeza de ter fechado mais cedo naquele dia. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo que estava crescendo em sua mente. Mas uma voz sussurrou, baixa, na parte de trás de sua cabeça. Você está sendo observada. Ela não sabia o que pensar. Desesperada para se acalmar, Heloísa afastou-se do espelho e cobriu-o novamente. Algo estava começando a acontecer ali, mas ela não queria acreditar. Não podia acreditar. O espelho passou a ser uma presença constante na vida de Heloísa. Mesmo coberto, ela sentia sua sombra se estender por cada canto da casa. Ela não conseguia mais ignorá-lo. Algo no reflexo, nos sussurros e na sensação de ser observada estava começando a afetá-la profundamente. Ela tentava se convencer de que era apenas sua mente, que o luto pela avó a tornava excessivamente sensível, mas o medo só aumentava. Certa tarde, enquanto arrumava a sala, Heloísa descobriu algo que nunca havia percebido antes. Atrás do espelho, na parede, havia uma pequena porta escondida. O espaço era apertado e parecia desnecessário, como um quarto de armazenamento, um lugar isolado. Mas por que ela nunca o havia notado antes? A curiosidade superou o medo e ela se aproximou da porta, tocando a maçaneta fria. A chave estava ali, pendurada na parede, quase como se estivesse esperando por ela. Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e poeira a invadiu. O quarto estava vazio, exceto por uma pequena cadeira velha e uma mesa com vários papéis espalhados. Heloísa deu alguns passos cautelosos, sua respiração curta. Algo não parecia certo, mas não conseguia identificar o que. Seus olhos foram atraídos para uma gaveta parcialmente aberta na mesa. Com um suspiro, ela puxou-a, esperando encontrar apenas papéis antigos ou talvez alguma correspondência sem importância. Mas, dentro da gaveta, estava uma fotografia em preto e branco. Heloísa estremeceu ao olhar para a imagem. Era uma foto dela mesma, ainda jovem, ao lado da avó. Mas a expressão da avó estava distorcida, como se estivesse algo errado com seu rosto. Ela parecia triste, mas o mais perturbador era a presença de uma figura sombria no fundo. Heloísa não conseguiu identificar quem ou o que era, mas seus olhos estavam fixos nela. Era uma presença imensa, como se estivesse à espreita, esperando o momento certo para surgir. A sensação de estar sendo observada aumentou ainda mais. Ela olhou rapidamente ao redor do quarto, mas não havia mais nada de estranho ali. Apenas uma sensação de angústia sufocante. Ela guardou a fotografia e fechou a gaveta, seu coração batendo mais rápido. Algo estava se tornando claro. O espelho não estava revelando apenas reflexos. Estava conectando Heloísa com algo muito mais profundo, algo que ela não estava pronta para enfrentar. A jovem saiu do quarto trancando a porta novamente. O ambiente parecia normal, mas dentro dela a inquietação se expandia. Ela sabia que precisava investigar mais, entender o que estava acontecendo. Mas uma parte de seu ser temia que ao fazer isso, ela nunca mais fosse capaz de voltar. Heloísa não sabia mais o que pensar. O espelho, a fotografia, a porta trancada no quarto escondido, tudo parecia se entrelaçar de uma maneira que sua mente não conseguia acompanhar. Cada dia que passava, o peso da casa parecia crescer e a sensação de ser observada se tornava ainda mais intensa. Era como se ela estivesse sendo puxada para dentro de algo que não conseguia compreender, mas que, ao mesmo tempo, sentia que precisava enfrentar. Uma noite, depois de um dia particularmente cansativo no trabalho, Heloísa se viu novamente diante do espelho. Ela tentava se convencer de que tudo não passava de um pesadelo, uma fantasia alimentada pelo luto e pela solidão.
Mas, ao encarar seu reflexo, ela sabia que algo estava errado. Não apenas o reflexo, mas ela mesma. Seu olhar estava vazio e seus olhos pareciam ainda mais profundos do que antes. O espelho refletia uma versão dela mesma, mas era como se a mulher no vidro não fosse ela. Algo naquela imagem estava distorcido, como se fosse uma versão de Heloísa de outra linha do tempo ou de um outro mundo. Ela piscou e o reflexo pareceu hesitar, como se estivesse esperando por algo. Heloísa deu um passo para trás, seu coração disparado. Ela não queria mais olhar, mas algo dentro de si a empurrava para mais perto. Ela encostou a mão no vidro e, de repente, o ambiente ao seu redor começou a se distorcer. As paredes pareciam se esticar, os móveis se torciam em ângulos impossíveis. Seu reflexo estava agora se movendo lentamente, como se estivesse tentando sair do espelho, arrastando-se para fora. Heloísa gritou e se afastou, mas a imagem no vidro continuava a se mover, até que por um segundo a figura refletida estava tão próxima que ela quase pôde tocá-la. Com o corpo inteiro tremendo, Heloísa deu um passo para trás e, com um grito abafado, cobriu o espelho novamente. Mas as imagens ainda estavam ali, marcadas em sua mente. Aquela sensação de que o espelho não refletia mais uma simples imagem, mas algo profundo, algo que a observava e a queria dentro de seu mundo. Ela se sentou no sofá, tentando processar o que acabara de acontecer. Cada segundo no apartamento parecia estar dilacerando sua sanidade. E ela sabia que estava ficando sem tempo para entender o que estava acontecendo, antes que fosse tarde demais. Os dias se passaram lentamente para Heloísa, e o medo só crescia. O espelho coberto parecia ser a única coisa que ela não podia controlar. Cada vez que ela entrava na sala, era como se ele estivesse ali, esperando, observando. Ela começou a evitar o espelho o máximo possível, mas isso parecia impossível. A cada passo que ela dava, a sensação de estar sendo seguida, observada, ficava mais intensa. Era uma presença constante, um peso nas costas. Em uma noite particularmente silenciosa, Heloísa estava sentada em sua cama, olhando para o teto, tentando ignorar o barulho do vento batendo nas janelas. Mas algo a fez se levantar. A sensação de ser observada era mais forte do que nunca e ela sabia que não podia mais fugir. O espelho a chamava. Ela entrou na sala, sua respiração abafada pela ansiedade. O espelho ainda estava coberto, mas o ambiente ao redor parecia distorcido. O ar estava denso, pesado. Ela caminhou lentamente até o espelho, hesitando antes de puxar o pano. Quando o fez, não se surpreendeu ao ver que o reflexo não era mais o mesmo. Em vez de apenas sua imagem, uma figura feminina estava refletida na superfície do vidro. A mulher no espelho tinha cabelos negros como a noite, longos e soltos, caindo em ondas pelo ombro. Seu rosto era pálido, com olhos penetrantes, que pareciam olhar diretamente para Heloísa, como se estivessem tocando sua alma. Ela não tinha uma expressão clara. Era uma mistura de dor e tristeza, como se estivesse presa, implorando por ajuda. Heloísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que não era ela mesma, mas algo dentro de si a fazia sentir uma ligação com aquela mulher. Os olhos da figura pareciam clamar por algo, algo que Heloísa não podia entender. A mulher se aproximou lentamente no reflexo e Heloísa, em um impulso, tentou se afastar, mas seus pés pareciam pesados, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais difícil de respirar. A mulher no espelho levantou a mão e Heloísa sentiu como se a figura estivesse tentando tocá-la, atravessar o vidro. De repente, o espelho tremeu violentamente e Heloísa deu um passo para trás, seu corpo tenso e o coração disparado. Ela olhou para o espelho, tentando entender o que estava acontecendo, mas o vidro agora estava embaçado e o reflexo da mulher parecia se distorcer.
Ela se afastou, cobriu o espelho novamente e caiu no sofá com a respiração ofegante. O medo se espalhou por seu corpo como uma onda fria. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara. Aquele espelho não refletia apenas uma imagem. Ele refletia algo mais, algo que não deveria estar ali. Algo que agora estava se aproximando dela, sem deixar mais espaço para fuga. O medo parecia ter se transformado em algo mais palpável, algo que Heloísa não conseguia mais ignorar. Cada som na casa a fazia pular, cada sombra parecia estar esperando para se revelar. Ela não podia mais negar que o espelho estava envolvido em algo sinistro, algo além da compreensão humana. Mas o que exatamente isso significava? E o que a mulher no espelho queria dela? Com o passar dos dias, Heloísa passou a fazer pesquisas na internet, procurando qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Espelhos e o sobrenatural, figuras misteriosas em reflexos, histórias de espíritos presos em espelhos. Ela leu dezenas de artigos e histórias, mas nenhum parecia dar respostas claras. Tudo o que ela sabia era que o espelho estava cada vez mais presente, mais opressor. A sensação de estar sendo observada não a deixava em paz. Em uma noite, ao tentar descansar, Heloísa ouviu um barulho estranho vindo do corredor. Ela se levantou, hesitante, e caminhou até a porta. O silêncio era absoluto, mas ela podia sentir o peso da presença à sua volta. Caminhou pelo corredor escuro e entrou na sala, onde o espelho estava mais uma vez descoberto. Seu reflexo parecia mais distante, mais frio. A mulher no espelho agora estava completamente imóvel, como se estivesse aguardando algo. O que seria? Heloísa estava com medo, mas sentia uma força estranha a empurrando para frente. Ela não sabia se era coragem ou uma necessidade compulsiva de entender o que estava acontecendo, mas se aproximou do espelho mais uma vez. Ela olhou diretamente nos olhos da figura refletida. A mulher a observava, mas havia algo diferente naquela expressão. Algo como compreensão. De repente, os olhos da mulher no espelho brilharam de maneira intensa, quase cegante. E Heloísa sentiu uma dor lancinante em sua cabeça. Ela recuou, tentando se afastar, mas as sombras ao redor começaram a se alongar, envolvendo a sala como uma prisão. O espelho parecia se esticar, como se estivesse tentando puxá-la para dentro. Heloísa foi tomada por um pânico incontrolável e tentou sair correndo, mas suas pernas estavam pesadas, suas mãos suadas. O espelho a chamava. Uma voz dentro de sua cabeça, clara e fria, dizia-lhe para não fugir. A mulher no espelho levantou a mão novamente e Heloísa sentiu como se algo estivesse sendo tirado dela. Sua visão ficou turva e ela se sentiu fraca, como se a vida estivesse escapando por entre seus dedos. O reflexo da mulher se tornou mais nítido, mais real. Heloísa não podia mais distinguir se estava acordada ou sonhando. A sensação de estar conectada ao reflexo foi insuportável. Ela se viu sendo puxada para o espelho, seu corpo agora como se estivesse sendo sugado, arrastado por uma força invisível. Em um esforço desesperado, Heloísa gritou. Gritou por sua avó, por ajuda, por qualquer coisa que a fizesse escapar daquela prisão de vidro. Mas não havia ninguém ali. Era apenas ela e o reflexo da mulher. Agora completamente formada e sorrindo de forma enigmática. Ela sabia que o que estava acontecendo não era um simples fenômeno sobrenatural. O espelho era mais do que um objeto. Ele estava ligado a algo profundo e terrível. Heloísa se afastou abruptamente e finalmente conseguiu sair da sala, batendo a porta atrás de si. Sua respiração estava descontrolada. Ela sabia que algo dentro de si havia mudado, mas não podia compreender o que. O espelho não a estava observando mais apenas do lado de fora. Ele estava dentro dela agora. E essa verdade a aterrorizava mais do que qualquer coisa.
Heloísa não conseguia mais dormir. O espelho a atormentava, mas o pior era o que ele representava. Não era apenas um objeto comum, refletindo sua imagem. Era algo mais, algo que não podia ser ignorado. Ela tentava racionalizar, tentava encontrar uma explicação lógica, mas o medo e a confusão em sua mente a impediam de pensar claramente. O espelho, a mulher, tudo isso a fazia sentir-se cada vez mais presa. Na manhã seguinte, Heloísa tentou encontrar alguma maneira de se libertar. O espelho estava em seu caminho, um obstáculo que a desconectava de sua vida normal. Ela não queria mais ver o reflexo, não queria mais ser observada. Mas o que mais a aterrorizava era que ela sentia que algo dentro dela estava mudando. Era como se a mulher no espelho estivesse se apoderando dela, deixando uma marca invisível em sua alma. Em um ato desesperado, Heloísa decidiu procurar mais respostas. Ela se lembrou de uma conversa que teve com uma amiga de sua avó, uma mulher idosa chamada Dona Cecília. Ela nunca havia dado muita atenção às histórias de Dona Cecília sobre fenômenos sobrenaturais, mas algo lhe dizia que a velha amiga poderia saber algo sobre o espelho. Heloísa pegou seu telefone e ligou para ela. Dona Cecília atendeu prontamente. Sua voz era suave, mas tinha um tom de sabedoria que parecia refletir uma vida de experiências e segredos. "Olá, minha querida. Como você está?" perguntou Dona Cecília, com uma calma que parecia contrastar com a crescente tensão de Heloísa. Eu preciso da sua ajuda. Está acontecendo algo estranho comigo, algo relacionado ao espelho." Heloísa começou hesitante. Dona Cecília ficou em silêncio por um momento e então respondeu com uma seriedade que Heloísa nunca tinha ouvido antes. "Espelhos não são apenas reflexos, minha querida. Eles são portais, e há muito mais no reflexo do que você pode imaginar." Heloísa sentiu um arrepio na espinha. "Portais? O que você quer dizer com isso?" Dona Cecília explicou que em muitas culturas e lendas antigas, os espelhos eram vistos como portais para outros mundos. Mundos onde espíritos, almas perdidas ou até mesmo demônios podiam se esconder. Ela disse que a mulher no espelho não era uma mera figura. Era alguém ou algo que havia sido preso naquele espelho, talvez há muito tempo, esperando pela oportunidade de escapar. "Mas por que eu?" Heloísa perguntou confusa. "O que ela quer de mim?" A voz de Dona Cecília ficou mais grave. "Talvez ela tenha visto algo em você, ou talvez você tenha sido escolhida. O espelho, minha querida, é como um farol. Ele atrai o que está perdido." Heloísa sentiu um nó apertar em seu estômago. Era como se ela estivesse ouvindo uma verdade terrível, algo que ela já suspeitava, mas não queria acreditar. "Você precisa ser cuidadosa", continuou Dona Cecília. "Eu sei que parece impossível, mas você pode tentar quebrar o vínculo. Mas isso exigirá coragem e força." Heloísa agradeceu a Dona Cecília, mas suas palavras não a acalmaram. Ela sentia uma sensação crescente de urgência, como se estivesse sendo puxada para o fundo de algo sombrio. Ela sabia que não poderia ignorar o espelho por mais tempo. Algo dentro de si a forçava a confrontá-lo, a entender o que estava acontecendo. Mas agora, a ideia de que poderia haver uma solução era a única coisa que lhe dava alguma esperança. Ela se levantou da cadeira e olhou para o espelho na sala. Ele estava lá, como sempre, mas agora parecia mais ameaçador, mais imponente. Heloísa respirou fundo e se aproximou, com a sensação de que estava caminhando para um destino inevitável. Quando se aproximou do espelho, a mulher dentro dele estava mais nítida do que nunca. Seus olhos fixaram-se nos de Heloísa e a expressão no rosto da figura parecia mais urgente, como se ela estivesse esperando por algo. Heloísa não sabia o que fazer, mas sabia que a batalha que ela temia estava prestes a começar. Ela não podia mais fugir. O ar na sala estava denso e pesado.
como se cada respiração de Heloísa estivesse sendo filtrada pela presença do espelho. Ela sentia seu coração bater com força no peito e as mãos tremiam, mas ela não podia mais recuar. A voz de Dona Cecília ecoava em sua mente, lembrando-a de que ela precisaria de coragem para enfrentar o que estava à sua frente. O espelho não era apenas um objeto, mas a chave para tudo o que estava acontecendo. E Heloísa sabia que só poderia descobrir a verdade ao encará-lo de frente. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos na figura refletida. A mulher no espelho a olhava com a mesma expressão fria e vazia. Mas agora, Heloísa percebia algo mais. Havia um brilho sutil nos olhos da mulher, algo que não era natural, como se o reflexo não fosse de uma pessoa, mas de uma entidade. A sensação de ser observada se intensificou, como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito, tornando a respiração cada vez mais difícil. "Você me conhece?", Heloísa sussurrou, embora soubesse que não podia esperar uma resposta. O reflexo não mudou, mas o ambiente ao redor de Heloísa parecia distorcer-se, como se o tempo estivesse parando. O espelho, que antes refletia apenas a sala, agora parecia mais profundo, mais denso. O vidro começava a se ondular e a imagem da mulher no espelho se distorcia, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Heloísa recuou, mas suas pernas estavam pesadas, quase impossíveis de mover. Ela sabia que a mulher no espelho queria algo dela, mas o quê? A mulher no espelho abriu a boca, mas não emitiu som. Seus lábios se moveram como se estivesse tentando se comunicar com Heloísa, mas o silêncio era absoluto. De repente, a figura estendeu a mão em direção ao vidro e Heloísa viu os dedos da mulher se aproximarem, como se tentassem tocá-la, como se quisessem puxá-la para dentro do espelho. A mulher no espelho, tomada por não um sorriso amigável, mas algo grotesco, como se estivesse satisfeito com o medo de Heloísa. Os olhos da figura brilharam de forma intensa e Heloísa sentiu uma dor crescente na cabeça, como se sua mente estivesse sendo invadida, como se sua alma estivesse sendo arrastada para um lugar escuro, para dentro do espelho. Heloísa, tomada por um medo absoluto, tentou gritar, mas sua voz se perdeu no ar. Foi como se a realidade tivesse se distorcido, tornando-se algo irreconhecível. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Ela não sabia mais se estava dentro do espelho escuro ou fora dele. A mulher no espelho sorriu. A voz de uma mulher sussurrou em sua mente. Mas não era uma voz que Heloísa reconhecia. Era fria e distante, e ao mesmo tempo intimidadora, como se estivesse em um lugar além do tempo e da razão. "Você não pode fugir." Heloísa não sabia mais o que fazer. Sua visão estava turva e ela sentia como se estivesse sendo absorvida pelo espelho. Era como se ela fosse se dissolver ali, se tornar uma parte daquele reflexo, uma parte da mulher que agora a observava com uma satisfação cruel. Em um último esforço desesperado, Heloísa fechou os olhos e tentou se afastar, mas o espelho a puxava de volta. Ela não podia mais escapar da sensação de estar sendo consumida, de ser engolida pela escuridão que agora dominava a sala. Ela não sabia se estava em um pesadelo ou se estava vivendo a mais horrível das realidades. De repente, um som abafado e distante cortou o ar. Era o som de vidro quebrando. Heloísa abriu os olhos rapidamente. Heloísa, com os pés firmemente plantados no chão, olhou ao redor, mas a sala estava vazia. O espelho, ou o que restava dele, estava quebrado, mas algo na atmosfera permanecia. Algo invisível ainda a vigiava. Heloísa sabia que, de alguma forma, ela havia quebrado o vínculo, mas também sabia que aquele encontro não seria o fim. Algo mais havia sido libertado, e o espelho, ou melhor, o que ele representava, nunca a deixaria. A casa estava em silêncio, mas o medo persistia.
Heloísa sabia que a mulher no espelho ainda estava lá, em algum lugar, esperando. A casa estava quieta demais para o gosto de Heloísa. O silêncio parecia ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse preso, retendo a respiração. Mesmo após o espelho se quebrar, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo permanecia, uma presença indescritível que a seguia onde quer que fosse. Ela se levantou da frente dos cacos do espelho quebrado, seus passos lentos e hesitantes, o corpo ainda tenso, como se estivesse prestes a ser puxada para um abismo. Heloísa tentou raciocinar, mas seus pensamentos estavam emaranhados, confusos. A mulher no espelho havia desaparecido, mas ela sentia que a situação estava longe de terminar. Havia algo de profundo e sombrio no espelho, algo que não podia ser completamente entendido nem explicado. O espelho não era apenas um objeto físico, era uma porta, uma conexão com algo além do que o olho humano podia ver. Ela olhou em volta, mas não encontrou nada fora do comum. A casa ainda parecia a mesma sala de estar com móveis envelhecidos e uma luz suave entrando pelas janelas. O relógio na parede marcava o mesmo tempo de sempre, mas algo dentro dela dizia que o tempo ali estava distorcido. Algo estava fora de lugar, e Heloísa sentiu que estava à beira de uma revelação aterradora. Decidiu voltar para o quarto, na esperança de encontrar alguma pista ou resposta. Talvez houvesse algo mais que ela precisasse entender. Quando passou pela porta do quarto, o som do vento soprando contra as janelas era a única coisa que se ouvia. Ela andou até a cama, os olhos fixos na cama desfeita. Mas algo chamou sua atenção. O espelho quebrado que ela havia deixado na sala estava agora em pé, em frente à parede. Como ele havia se movido sozinho, o espelho estava agora intacto, sem nenhuma rachadura ou fragmento visível. Heloísa não acreditava no que via. O vidro refletia a imagem dela, mas a mulher no espelho parecia diferente. Ela estava mais pálida, com os olhos mais profundos, mais vazios. O reflexo dela sorria de forma estranha, mas era um sorriso vazio, como se soubesse de algo que Heloísa ainda não compreendia. Heloísa não conseguia desviar os olhos. A mulher no espelho parecia se aproximar cada vez mais, até que, num movimento lento, a figura de seu reflexo estendeu a mão, como se quisesse tocá-la. Heloísa recuou instintivamente, seu corpo paralisado pelo medo. Ela queria fugir, mas as pernas pareciam não responder. O espelho estava chamando-a, como se fosse uma promessa de respostas que ela já sabia que não queria ouvir. Foi quando ela ouviu a voz novamente. Dessa vez, não era apenas um sussurro, era clara e distinta, como se estivesse falando diretamente em sua mente. Você nunca vai escapar, Heloísa. O que foi selado está feito. As palavras ressoaram de forma fria, penetrando em sua mente como uma lâmina afiada. Heloísa tentou fechar os olhos, mas a voz persistiu, se intensificando, mais ameaçadora. Você é parte disso agora. Não há saída. O espelho pertence a você tanto quanto você pertence a ele. Ela olhou de volta para o espelho e viu algo ainda mais perturbador. O reflexo da mulher no vidro não estava mais sorrindo. Agora, o reflexo olhava com uma expressão de dor, de tristeza, como se estivesse pedindo ajuda. Mas Heloísa sabia que não podia ajudar. A mulher no espelho não era uma pessoa, era uma entidade, uma força que a havia aprisionado desde o começo, e agora ela estava mais perto de tomar tudo dela. De repente, o vidro do espelho começou a brilhar com uma luz intensa e fria. Heloísa tentou afastar os olhos, mas não conseguia. Era como se o espelho tivesse se tornado uma porta aberta, uma passagem para algo além. A luz a envolvia, e Heloísa sentiu o puxão, o desejo de ser arrastada para aquele abismo escuro que a observava atrás do reflexo.
Antes que ela pudesse reagir, o espelho começou a se distorcer novamente, mas desta vez, Heloísa não estava sozinha. Algo mais estava com ela. Uma figura vaga, um vulto que parecia se formar ao seu lado. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. A sensação de estar perdendo o controle da própria existência se intensificava. Com um último suspiro de desespero, Heloísa olhou para o reflexo mais uma vez. E foi quando entendeu a verdade. Ela não estava mais presa apenas ao espelho. Ela estava presa dentro de sua própria mente, e a entidade que a observava não era um reflexo, mas parte dela mesma. Ela se tornara aquilo que mais temia. A luz do espelho se apagou repentinamente e a sala se encheu de silêncio. Heloísa, agora em pé, olhou para si mesma no espelho uma última vez. Sua imagem estava distorcida, mas ela sabia que não poderia mais escapar. Ela era a mulher no espelho. O silêncio após o evento foi opressor. Heloísa estava em pé, imóvel diante do espelho, mas agora havia algo diferente nela. Seus olhos estavam vazios, sem expressão, como se uma parte essencial de sua humanidade tivesse sido drenada. Ela não sabia por quanto tempo estivera ali, parada, olhando para a imagem que refletia. O tempo parecia ter parado, ou talvez ela apenas o tivesse perdido de vista. A sensação de que ela não estava mais sozinha se intensificava. A casa, que sempre fora o seu refúgio, agora parecia um labirinto de ecos e sombras. Ela tentou se mover, mas seus pés estavam pesados, como se o chão estivesse puxando-a para baixo. O reflexo no espelho não a deixava mais, mas ao contrário, parecia observá-la com uma frieza incomum, como se fosse mais do que uma simples imagem. Era uma presença. E essa presença estava se tornando cada vez mais real. Heloísa sentiu uma onda de pânico, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de aceitação. A luz do espelho piscou brevemente, e foi quando ela se deu conta do que tinha que fazer. Ela olhou ao redor e no canto da sala, um pedaço do vidro quebrado que ela havia deixado de lado chamou sua atenção. Era um pedaço do espelho, mas ele agora parecia ter vida própria, refletindo uma luz intensa que não vinha de nenhuma fonte visível. O reflexo da mulher estava agora mais claro, mais nítido, e Heloísa percebeu que o que estava diante dela não era uma pessoa real. Era uma imagem distorcida, um reflexo do que ela mesma se tornara. A entidade, a mulher no espelho, não estava mais disfarçada. Ela era Heloísa, mas ao mesmo tempo não era. Era a face de uma pessoa que ela não reconhecia mais. Alguém completamente transformada pela escuridão que a cercava. Heloísa sentiu uma forte dor no peito, uma sensação de perda irreparável. Ela não conseguia mais entender onde terminava a sua realidade e onde começava a da entidade. Tudo havia se tornado uma névoa, uma combinação de pensamentos e sentimentos que não conseguiam mais se distinguir. Foi então que ela ouviu a voz novamente. Mas agora, a voz era mais forte, mais clara, mais intensa. Você nunca foi livre, Heloísa. Desde o momento em que olhou para o espelho, já estava condenada. O espelho é a sua prisão e você, a sua carcerária. As palavras cortaram como uma lâmina afiada. Heloísa não sabia mais o que fazer, não sabia como escapar. A casa estava vazia, mas havia algo que ainda a mantinha ali, algo que a conectava àquele lugar, àquela entidade. Ela tentou se afastar, mas seus pés não responderam. A mulher no espelho a observava, sem piedade, enquanto a voz continuava a ecoar em sua mente. Você nunca mais será a mesma, Heloísa. Você é parte disso agora. O vidro do espelho brilhou mais uma vez, mas dessa vez era uma luz escura, quase como uma sombra, que se estendia como se estivesse tentando engolir a própria realidade. Heloísa tentou lutar contra a sensação de estar sendo puxada para dentro, mas já era tarde.
O reflexo da mulher estava se estendendo, como se quisesse puxá-la, e ela não tinha forças para resistir. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. O ar ao seu redor se tornou espesso, pesado, como se estivesse se afundando em um abismo sem fim. As paredes da casa começaram a se dissolver, e Heloísa percebeu que não estava mais em sua sala, mas em um espaço vazio, uma dimensão escura e sem forma. O espelho à sua frente brilhou ainda mais forte e Heloísa se viu puxada para dentro. Era como se o vidro fosse uma passagem, uma porta para algo além. Mas antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, a luz a envolveu completamente. Ela não estava mais na casa. Ela estava no espelho. A entidade, ou o reflexo, ou talvez uma combinação de ambas, estava agora no controle. Heloísa sentiu a frieza tomar seu corpo e o reflexo que antes parecia estar distante, agora a consumia completamente. Heloísa nunca mais foi vista. Sua casa permaneceu intacta, o espelho quebrado, agora restaurado. Mas quem olhasse para ele, quem ousasse olhar fixamente para seu reflexo, veria mais do que a imagem de uma mulher. Veria a escuridão que ela agora habitava, eternamente presa naquele vidro. E enquanto o espelho refletia seu rosto, ninguém jamais soubera o que realmente acontecera ali. O tempo passou e, com ele, a história de Heloísa e seu encontro com a entidade do espelho se tornou uma lenda. Alguns diziam que a casa ainda estava lá, em pé, como se o tempo tivesse se esquecido dela. Outros falavam que a casa havia sido destruída por um incêndio misterioso. Mas nunca se soubera ao certo o que havia acontecido. Contudo, as pessoas que passavam pela velha rua sempre sentiam algo estranho, uma sensação de que os olhos de alguém estavam os observando. De vez em quando, em algumas noites mais escuras, aqueles que ousavam se aproximar da casa sentiam um calafrio inexplicável, um arrepio na espinha, como se a presença de Heloísa ainda estivesse ali, esperando para ser descoberta novamente. Não era mais uma presença física, mas algo mais sutil, mais sinistro. Alguns diziam que o espelho, que uma vez pertencera a Heloísa, ainda estava na casa, intacto, refletindo algo além da realidade. Os vizinhos, ou o que restava deles, falavam de um silêncio profundo, uma quietude que parecia envolver o bairro. No entanto, às vezes, quem se atrevia a olhar pela janela da casa abandonada jurava ver por um breve instante um reflexo no vidro quebrado. Mas, quando olhavam novamente, o espelho estava vazio. Apenas o reflexo de quem se aproximava e tentava entender o que se passava ali. A história de Heloísa, sua luta contra o reflexo e sua queda nas garras da entidade nunca seria completamente resolvida. Ela se tornara parte do próprio espelho. O que restava dela agora, apenas uma lenda, uma advertência para aqueles que ousassem olhar mais fundo nas sombras da sua própria alma. Mas como todas as histórias que se misturam com o medo, o mistério nunca desaparece completamente. O espelho de Heloísa ficou como um lembrete sombrio de que, às vezes, não se deve buscar respostas em lugares onde os olhos não conseguem ver. Porque no final, a resposta que você encontra pode ser algo que você não consegue mais escapar. E assim termina a perturbadora história do espelho de Heloísa. Mas a pergunta que ecoa é: será mesmo o fim? Ou será que o reflexo dela ainda espera por alguém do outro lado? Se essa história mexeu com você, se te fez olhar para os espelhos com outros olhos, então curta o vídeo, compartilhe com quem adora um bom terror psicológico e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos mergulhos nas profundezas do medo. Aqui, cada história é uma janela para o desconhecido, e às vezes, tudo o que o desconhecido precisa é que você olhe de volta. Nos vemos no próximo vídeo, ou, quem sabe, do outro lado do espelho.